a gente falou, cara, se não tiver disponível, não vou conseguir participar hoje por causa de prova na faculdade, outro comentou que Uhum. estava em viagem, então pode ser bem interessante. Então, Pedro, até para a gente iniciar a reunião privada aqui de networking, cara, eu queria aproveitar que tá só nós dois aqui e entender um pouquinho. Eu lembro que você comentou, cara, que você trabalha como representante comercial, você tem outras marcas, Sim. e eu queria entender, assim, para falar de mentoria, como que é a sua relação, cara, com essa palavra? Você já chegou a pensar em ir para esse passo? Você já mentora pessoas? Como você enxerga seus conhecimentos hoje? Você tem conhecimento que você considera que pode ajudar as pessoas? Como que você enxerga, cara, Olha, essa... assim, mentoria eu ainda não fiz não, né, cara? Até porque O Thiago entrou aí o Thiago também. tá entrando. Tem gente que Então, não puder participar, aí a gente vai recebendo a galera também, mas aham. pode falar um pouquinho então, Pedro. Mentoria ainda não fiz não, né, cara? Até porque, assim, nunca me chamou a atenção essa questão, né, de fazer. Mas a relação que a gente tem com toda a equipe, né, nas reuniões e tudo, a gente acaba tendo um pouco dessa mentoria passando, né, para a equipe, nessa dinâmica de trabalho do dia a dia que vai acontecendo, né? É por aí assim, né? Mas assim, fazer o que você faz hoje, não, não passou ainda na minha cabeça não, né? Ah, legal. Então, A gente já tem um dia corrido também, né, Rodrigo? Né? Tu estás em São Paulo, né, Rodrigo? Tu fica em São Paulo. isso mesmo. É. Eu Você fico no comentou, Pará, eu fico no Pará e fico no Rio de Janeiro, né? Hoje, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro. né? Eu estou há quase um mês e meio aqui, né, no Rio, e na segunda-feira eu viajo a Belém. Caraca, É, você chega a ficar um mês e meio, cara, de fiquei um mês viagem. e meio aqui. Sim, sim. É. Ah, Aí agora eu vou para Belém, né? Segunda-feira à noite já viajo para Belém. Na terça de manhã já tem batalha, né, me esperando. sim. Cara, interessante. Não, eu perguntei isso porque é o seguinte, quando eu falo na questão de mentoria, muita gente tem a percepção de que o mentor, ele é um cara que ele precisa ter uma faculdade, ele precisa ter, muitas vezes, um, como pode dizer, uma experiência gigante no mercado. Só que hoje, cara, eu comecei a perceber que tem muita gente, assim como você, que já lida como representante comercial, que você faz as viagens, que você trabalha ajudando já a equipe, que de certa forma ela já é uma mentora É. dentro da própria empresa e ela também tem conhecimentos que muitas pessoas que estão começando, seja como representante comercial, seja alguém que quer entender um pouco mais de vendas. Então, eu entendo que o mentor não precisa, hoje, no mercado, ter um certificado de mentor, né? Você não tem Sim, uma associação hoje, um órgão que regulamenta e fala, cara, para ser mentor tem que ser isso. Para ser mentor, basta você ter um conhecimento, empacotar esse conhecimento, né? E começar a oferecer esse conhecimento para as pessoas. E aí que eu fico trazendo esse tema para a galera abrir a consciência sobre esse tabu, que às vezes para ser mentor é um cara que precisa ter realmente muita, muito know-how, mas muitas vezes não necessariamente, precisa entender de algo que vai ajudar outra pessoa a sim, fazer sim, uma transformação. sim, exatamente. E hoje, cara, até para eu entender também um pouquinho essa questão da, do mentor, eu lembro que você comentou na última reunião, que você estava pensando na questão de ter um site, né, para começar a pensar nas partes de Sim. vendas e tudo mais. Mas antes de entrar nessa parte de site, hoje você representa quantas marcas? Você representa a marca de açaí, né? Ah, Rodrigo, é. Não, açaí a marca é minha mesmo, né? Pô, show de bola. Eu tenho a marca de açaí, tá? E aí eu tenho outro trabalho também junto com o açaí, que é a parte de representação. Como eu viajo muito, né? Assim, visito alguns estados, porque a gente vai visitar clientes, né, Uhum. que compram do nosso açaí. E aí eu percebi um outro nicho de mercado nessas viagens, que era o nicho da representação comercial.
tá? Uma vez que nós temos atuação no Pará, nas principais redes, né? Uhum. Principais redes de mercado no Pará, a gente tem um certo trânsito lá dentro. Então, quando eu vejo um produto interessante em outro estado, tá? Eu fico com, como se diz assim, com tesão de trazer ele para trabalhar junto, para agregar no nosso negócio, você entendeu? E aí me deu esse time de eu começar a representar alguns produtos, por quê? O trânsito nas redes eu já tenho. Uhum. A viagem eu faço com frequência, tá? Eu tenho um filho assim para ver produtos novos, produtos diferenciados, então eu aproveito, negocio aquele produto e aí levo e implanto no mercado e com isso a gente vai, né, agregando e custeando a viagem também, né? Então tu faz a viagem a negócio, né? Eu digo assim, eu não viajo a passeio, eu viajo a negócio. Se tiver oportunidade, eu passeio, né? Cara, Então é olha, isso. Eu acabei descobrindo esse feeling, né? sim. Cara, ó, o Aí, Thiago tá aí, perguntando. hoje, aí hoje nós temos aí algumas marcas já implantadas, né? Eu trabalho com produto do Rio Grande do Sul, trabalho com produto de Santa Catarina, de São Paulo, né? Do Nordeste também, lá do Ceará. Então nós temos Uhum. alguns produtos aí. E estou agregando mais produtos novos que surgirem aí, né? A gente avalia o produto, tá? E aí bota no rolo, como se diz, né? Sim. Cara, É. animal. Hoje eu comecei a até pensar muitas vezes nessa questão do quais qualidades, né, que um mentor ele precisa ter. Porque eu comecei só ouvindo você, eu já lembrei na questão da transformação, né? Qual transformação que o mentor ele pode trazer? E muitas vezes a transformação ela é exatamente a vida que você vive. Então, eu posso até trazer isso pensando fora dos produtos, mas às vezes pode ser a questão da pessoa poder trabalhar viajando, né? Que para muitos já pode ser um saco cheio, às vezes, pô, é chato eu fazer as viagens, que eu já faço isso, mas tem muita gente que sonha em sair do escritório Não, fechado. não, chato não é viajar, né? Chato é vida de aeroporto, cara. Porra. Aí ninguém merece, né, velho? Cara, então, Eu isso gosto, eu gosto muito de viajar, mas quando você pensa assim, em enfrentar um aeroporto, aí é brincadeira. eu sei que o Thiago está ouvindo, ele, ó, tem mais gente vai entrando, mas o Thiago está ouvindo. Ele falou para mim, eu não vou conseguir participar, mas vou ouvir. Ele já faz algumas viagens aí. Eu vi da foto dele, ele no, no avião, acho que não sei se é da Gol lá, tipo, e tal. Então, a galera Aham. que já faz essa vida. Eu tenho amigos que viajam muito e que os caras acham ruim também na via de aeroporto. Só que, cara, eu já tenho esse desejo, né? Falo, pô, eu quero ter esse problema ruim de ficar nos aeroportos. Mas depois a gente Não, cara, você é louco. tem assuntos. Ó, entrou o Não. Adriano também, cara. Adriano, seja bem-vindo à reunião. Dessa vez eu avisei em cima da hora aí. Mas, cara, Bom dia, pessoal. bom Bom dia. dia, Adriano. E, Adriano, Só ligar até minha câmera. se você. Pô, show de bola, cara. A gente igual eu comentei, a gente está entrando aqui no assunto. Depois eu apresento mais o Pedro, representante comercial, dono de uma marca de açaí. Estava comentando que ele viaja bastante, fica em 2 estados. O Thiago ele talvez não participe tanto hoje, mas é um cara que mexe com. Ele está um grupo também de empreendedores, ele mexe com IA. Ele é um cara que ele faz encontros em Goiás. Ele está dentro da universidade também, fazendo pesquisas. É um cara que ele manja muito esse assunto novo. E você, cara, Adriano, acabou de entrar aí também, cara. Se você se apresentar um pouquinho, falar um pouco do que você trabalha hoje, até para a gente entrar mais nesse assunto. Tenho certeza que nós vamos agregando juntos aqui nessa reunião. Certo. Eu me chamo Adriano, né? Tenho 34 anos aí, moro aqui no sul de Minas Gerais, numa cidade chamada Extrema, faz divisa com São Paulo, do lado de Bragança Paulista aqui. Então, uma horinha de São Paulo, capital, mais ou menos. E hoje eu trabalho prestando serviço para a empresa, né? Então, eu trabalho com criação de sites e sistema web, trabalho na plataforma do WordPress, né? Então, eu tenho essa especialização, acho que uns 7 anos mais ou menos que eu trabalho nessa área. Então, crio site e-commerce, site institucional, landing page, tudo, claro, dependendo da regra de negócio de cada cliente, né? Atendendo, vamos dizer, a expectativa de cada um. Cara, nesse tempo que eu trabalho com desenvolvimento, ultimamente eu tenho buscado muito network, né? Encontros, justamente para tentar agregar mais e, consequentemente, lógico, né, em busca de clientes mais interessantes aí, tentar mostrar meu trabalho também,
Por exemplo, eu foco muito em qualidade e experiência, também gosto muito da parte de design, eu acho que isso influencia bastante, né? Seja para você vender um produto ou vender um serviço. Então, acho que isso agrega muito. Tanto network também, eu gosto de participar, porque conheço muita gente interessante que acaba agregando não só como parceiro, mas mais conhecimento, que eu acho que é o principal, né? E isso aí acaba fazendo você evoluir mais. Então, estamos na luta aí, né? Correndo atrás e buscando sempre melhorar. Não, show de bola. Depois eu vou falar para você deixar o seu site, porque tá entrando a galera aqui. Na última reunião, foi tudo que a gente falou de site. O Pedro, ele foi um cara que ele foi um fator fundamental para a gente falar do site além do institucional. Então, Sim. ele comentou como o desafio do Pedro, e ele está nessa ideia também. Então, depois é legal, né, conectar vocês, cara. A gente pode, de repente, você apresentar seu trabalho, porque eu vi que a qualidade do design que você montou ali é um site muito bacana. Aí, ó, o Marcelo entrou também. O Marcelo, ele é um cara... Hoje eu estou focado bem em IA também, né? Estou tentando trazer esse mundo de IA para dentro de site, para otimizar atendimento, ou até mesmo o conteúdo do site. Então, eu estou me especializando em questão de IA também, focado para site, e-commerce, produtos, enfim. Aí você vai ter que me chamar no privado. Essa é a minha área de Bora lá. Cara, o Thiago também, ele tem na reunião de IA, cara, saiu um monte de ferramentas de IA que a gente nem tinha ideia, que essa reunião está gravada. Depois eu vou deixar o link com vocês, para caso vocês tenham disponibilidade para ver. E o legal do network é isso, cada 15 dias tem uma reunião, cada reunião eu improviso, porque, cara, já entrou, não tem mais pessoas, não tem menos, mas eu sempre estou aqui. E a ideia sempre entra gente interessante, cara. Então, aqui eu saio com uma perspectiva para refinar estratégias, perspectiva de como está o mercado, qual é a dor. E tem certeza, quando você se coloca em ambiente nesse nível, igual o Pedro, tá viajando, cara, fico pensando, o cara tá viajando, ele tá trabalhando. Por que entrar num sábado, né? Então, assim, isso mostra o diferencial dos caras que sabem que o mercado muda. E aí eu também dou mentoria, e tem mentoria que os caras falam, eu vejo os caras que estão ficando para trás. E quando enxerga estratégia, meio marketing, IA, então é bacana a gente sair da roda, né? E essa é a ideia. Quanto mais rodas vocês frequentarem, a roda minha, a roda que os outros caras criarem, então é sempre bacana. Marcelo também entrou aí. Marcelo, hoje, a última estava na academia, estava dirigindo. Eu não sei se você hoje vai estar disponível também, porque o Thiago também está um pouco mais ali no momento dele. Se você tiver também, cara, só abre o microfone, dá uma palavrinha que a gente vai estreitando esse assunto da mentoria, que eu acho que pode sair com uma visão muito legal para a gente aplicar nos nossos negócios. Beleza? Então, depois só levantar a mão lá no digital aí e a gente vai continuando. Então é o seguinte, o Pedro, cara, hoje ele comentou sobre a questão que ele tem uma marca própria. O Thiago fez uma pergunta lá no chat e ele perguntou se você tinha mais serviço, mais produto e serviço, ele acabou respondendo. Uma coisa chamou a atenção, viu, Pedro? Quando você fala que você tem uma marca de açaí, cara, o que é isso? Por exemplo, é uma marca de uma loja física, porque eu tive cafeteria lá em São Paulo. E aí eu sei o desafio, também sei que eu já comprei açaí da galera. Você também tem a indústria do açaí. Qual que é essa ideia? Só para, às vezes, ter uma visão mais da sua dificuldade hoje. Não, Rodrigo, eu não tenho nem indústria, né? Porque a indústria, ela requer muito, muito capital para você ter uma indústria, né? Eu tenho uma marca de açaí, tá? Que eu produzo, coloco no mercado, tá? Mas eu terceirizo a minha produção das indústrias já existentes, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho alguns parceiros comerciais aqui que eles me cedem o espaço, tá? Os equipamentos, e eu entro com a minha formulação, com meus insumos, e eu produzo, envaso e coloco no mercado para vender, entendeu? Cara, legal. A formulação é minha, é própria, tá? A marca é própria, eu tenho embalagens, tudo, tá? Tem Instagram, dessa marca eu tenho um site também, tá? A minha marca é a Tropizon, Tropical da Amazônia. Uhum. Tá? E aí a gente está comercializando, mas o mercado está muito concorrido também, né? Ele está muito prostituído, principalmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um grande consumidor per capita de açaí, tá? Por conta do verão, das praias, né? Do litoral e tudo, o turismo. Mas é um estado
assim, com produto muito prostituído. Aqui tu encontra produto assim de baixíssima qualidade, né, com preço que acaba, assim, eu por ser do Pará, né, por ser original do Pará, eu conheço o fruto assim como você conhece um filho quando nasce, né, desde que nasce. Então eu conheço o fruto na sua origem, desde subir na palmeira, né, até despolpar o fruto e tudo. Então a nossa formulação é uma formulação, inclusive com padrão internacional, eu posso mandar esse produto com essa formulação para qualquer país, né, Uhum. tá, que ela é bem aceita, está dentro de todos os padrões internacionais, inclusive nas nossas embalagens, ela tá em 3 idiomas, tá? Então a gente pode, né, mandar, mas é um padrão superior, como se diz, né? É um produto assim para circular no Brasil, tá? E em qualquer segmento, qualquer classe você entra, né? Só que eu tenho um padrão elevado, isso aí agrega um valor maior. Aí não é qualquer um também que pode pagar, mas não é nada assim exorbitante. É como eu faço uma comparação assim, né? A nível de um produto que é muito consumido no mercado. Eu tenho uma Heineken, né, enquanto os outros têm uma Skin Carioca, por exemplo. É mais Cara, ou menos assim, tá? animal. Cara, não, Não, show. não que não tenha produto igual ao meu, tem produtos bons também no mercado. Agora tem muita gente assim muito forte, né, com ações financeiras muito fortes, que você acaba, né, tipo assim, tem uma marca no mercado aí que ela circula a nível nacional, mas, pô, ela virou uma Ronde, né? Tem investimento internacional fortíssimo, tá? Mas eu já fiz o comparativo do meu produto com o deles, tá, Rodrigo? Que o deles não chega nem perto do meu. Inclusive, está com mais ou menos 3 anos, 3 ou 4 anos, eu tive uma negociação com um distribuidor aqui no Rio que trabalhava com essa marca, tá? Eu vou até falar o nome da marca, eu acho que pode falar, não pode? Cara, por mim tá tranquilo. Pode ficar tranquilo. A marca dos caras é a Frutti. Ela é conhecida demais, né? Aham. Já ouviu falar, né? Na Frutti? Cara, já. Uma Pior marca dessa que, muito forte, que hoje está com fábricas no Pará, inclusive, de despolpar. Eles cresceram muito porque receberam muito dinheiro, muito aporte financeiro, coisa que eu não recebi. Eu trabalho com recursos próprios. E você hoje se manter no Brasil com recursos próprios é muito difícil, tá? uhum. É muito difícil. Então, esse cidadão, ele distribuía a Frutti aqui no Rio de Janeiro, mais ali para a banda de Cabo Frio, ali, né, para a região dos lagos. E ele estava rompendo o contrato com a Frutti por conta de uma série de exigências que a Frutti fez para ele. Então, como ele já estava no segmento de açaí, ele precisava de uma marca para agregar, tá? Enquanto ele fazia a transição de sair da Frutti. E eu sempre, Rodrigo, tá? E turma aí que está ouvindo, sempre que eu levo o meu produto até um cliente, eu desafio ele, entendeu? Para você ver a que nível chega o meu produto. Tá? Por exemplo, eu vou te visitar, Rodrigo. Tu quer trabalhar com açaí. Eu digo, Rodrigo, na minha visita eu vou levar a amostra do meu produto, tá? E eu quero que você separe o melhor produto que tu considera hoje no mercado que tu trabalhe, tá? Para confrontar com o meu. Uhum. Então, então, isso eu fiz com esse cidadão que queria, né, trabalhar com o meu produto. Eu desafiei ele. Eu disse, separa aí uma embalagem da Frutti, do teu produto, que eu vou levar o meu para a gente degustar junto e a gente discute o assunto. Da Tá? hora. Aí eu contei isso numa roda de negócios, até em Santa Catarina, numa feira que eu participei, né, contei essa história. Tu sabe o que o cara me disse? Disse assim, Pedro, de duas, uma. Ou o teu produto é muito bom, ou tu é muito louco. Eu disse os dois. Né? Porque você desafiar um cara assim, né, que já trabalha com uma marca consolidada no mercado, que é a Frutti, tá? Mas eu tenho um produto de qualidade, então eu desafiei ele. Cara, e assim, ele não disse, ele não quis dizer que o meu produto era superior ao dele, tá? Mas a equipe que estava degustando o produto, quando provou o meu, todo mundo ficou em silêncio. Uhum. Então ali foi uma prova de que o meu produto, e eu como conheço, como eu falei para vocês, que eu conheço o açaí na origem, né? Eu provando eu sei, entendeu? Cara, tem muitos pontos importantes, a gente vai pegar todos esses pontos. O Adilson, ele entrou novamente, eu sei que às vezes ele pode usar o microfone, já comentou na última reunião, mas se quiser só levantar a mão. O Adriano levantou a mão também, eu vou pegar um pouco da contribuição do Adriano. Só que só um pouco do que você falou, cara, depois eu vou explorar essa questão para a mentoria, da importância, né, de a gente pensar como ser um mentor.
Mas você comentou umas coisas muito legais ali. Adriano, fala aí um pouquinho, cara. Eu você na tua mão, quero saber como você pode É agregar. mais uma curiosidade, né? O Pedro é do Rio de Janeiro, correto? Eu estou no Rio de Janeiro, eu sou do Pará, mas eu moro no Rio também, né? Eu fico fazendo Certo. essa ponte aí, Belém-Rio. É, Inclusive, eu morei 9 anos no Rio de Janeiro também. eu moro na Ilha do Governador. Ah, eu morei próximo a Niterói. Ah, bem pertinho, pô, bem pertinho. Eu gosto muito de Então, e só Niterói. puxando o ponto, hoje você trabalha, sua empresa é focada no Rio de Janeiro ou você já trabalha para outros lugares? Nós trabalhamos a nível de Brasil, né? A partir Ah, do tá. Pará, a gente atende todo o Brasil. Inclusive, nós atendemos com a polpa também de açaí, tá? Quem, Ah, quem legal, precisar de, bacana. quem precisar de polpa de açaí, a gente manda direto do Pará, Não, bom tá? saber. Cara, Polpa certificada, polpa dentro do padrão exigido pelo Ministério da Agricultura, pode fazer teste, a gente desafia qualquer um. O nosso padrão, ele é acima do padrão limite permitido pelo Ministério da Agricultura, tá? Que é o padrão com percentual, né, de polpa. O nosso é sempre acima para não ter nenhum problema com o cliente. Não, legal, eu acho legal esse ponto, porque assim, porque como eu trabalho com vários tipos de cliente, então eu meio que tenho que conhecer cada tipo de cliente para poder fazer um projeto específico para cada, né? Então é bem legal entender todo esse É, processo de várias áreas, né? porque o açaí, ele, no padrão do Ministério da Agricultura, ele tem um percentual de polpa, né? De concentração de polpa. Tá? Ele é classificado em percentual, 8, 12 e 14%. Tá? Legal. Mas tem muita indústria, para baratear o preço, ele diminui o percentual. Tá? E quando vende esse produto, ele vende como açaí, como eu também vendo. Entendeu? Entendi. Tudo é açaí. Tudo é açaí. Mas o percentual, a concentração de fruta é menor. Aí ele faz o cálculo dele, você entendeu? E vende Entendi. mais barato. E quando você dá uma diferença, porque açaí você vende ele em tonelada, você vende assim carreta fechada com 30 toneladas, tá? Então qualquer 50 centavos aí de diferença no preço do quilo, no montante faz a diferença. Entendeu? Então às vezes as pessoas procuram o açaí mais barato por ser açaí, tudo é açaí. Mas quando você vai para a balança, como se diz, né? Aí você vê que está perdendo porque tu está comprando um produto mais barato, mas com menos percentual de fruta. cara, Legal. Que vai impactar no teu produto final, na tua produção, tu vai ter um produto de baixa qualidade, certo? Sem ali sabor, sem nada, porque você aí agrega mais alguns outros ingredientes, né? Então, tudo é um preparo, um modo de preparo, a formulação dos ingredientes que você usa para dar qualidade no teu produto, né? O modo como você adiciona cada, cada insumo ali na preparação. Então, tem toda essa questão. viu, Pedro? Eu estava até pensando aqui nessa questão do trabalho com a parte de como transformar, muitas vezes, a nossa marca numa questão de mentoria. E aí eu comecei a perceber o seguinte, é um detalhe que às vezes pode passar despercebido, mas você, quando entra no grupo a primeira vez, como um representante, Ficou sem som aí, ô Rodrigo. Ficou sem Tá som, sem Rodrigo. som. Tá sem som ainda. voltou? Agora sim. Voltou, agora voltou. Ah, show de bola. Ah, o Marcelo aí. Bom, então, eu pensei o seguinte, quando você conta a tua história, cara, dá para perceber na questão da mentoria, né? Se fosse pensar em como montar uma mentoria. Por quê? Eu penso que hoje, uma das vantagens da gente pensar em mentoria é a questão do cara, ele já parar para te olhar com uma forma que você tem algo a ensinar. Isso acaba gerando, querendo ou não, uma autoridade. Então, assim, hoje, você comentou diversos pontos que não estão no açaí, mas que chamam a atenção na hora de fazer a venda. No caso, quando você confronta na venda, né? Traga a melhor marca, eu vou trazer a minha. Sim. Isso demonstra que você tem uma autoridade. Então, isso já mostra na tua marca pessoal ali, naquele momento que você manja daquele assunto. Sim. E aí você tem a história. Quando você traz a história, que você veio do Pará, e aí tem a origem, né, do açaí, que você nasce sabendo mexer com açaí,
ali você já se demonstra no mercado, um monte de representantes, um cara muito diferente. Então o cara pega um café e fala, café vermelho. Mas não, o cara Exatamente. a história do café, como torra o café, da onde Uhum. e isso acaba se tornando muito legal pela questão de que você pode gerar muitas transformações, como você conseguiu fazer a marca, né? Construir uma marca, igual você fala de formulação, venda de tonelada. Tudo isso pode atrair pessoas que elas querem aprender alguma desses pontos, né? Ou como se comunicar, contar a história, criar a marca, formular. E esse trabalho da mentoria, eu comecei a perceber como um estilo de vida, né? Que é uma das vantagens, se a gente começar a entrar nisso, é que você começa a ter clientes que não são, muitas vezes, do açaí, mas que financiam você para continuar um estudo sobre se aprofundar nessa área, e você começa a ganhar uma grana também por esse outro caminho, né? E aí, que pode ser algo que já é natural, às vezes, nas pessoas. O estudo que você faz. Então, tem um fator que depois eu vou mostrar, alguns métodos, uma ideia de como empacotar isso, né? Porque, às vezes, a gente tem muito conhecimento, mas a gente não empacota. Sim. E aí, eu queria até tirar uma dúvida, em geral, que está assistindo aqui. Hoje, Pedro, tanto você conhece esses conteúdos que você tem, você já pensou em criar conteúdos, pensando em ajudar outras pessoas, às vezes fora um pouco dessa parte? E também eu queria ver se o Marcelo estiver disponível também, se ele já chegou a pensar, o Adriano, daqui a um minutinho ele volta, mas eu fico com essa reflexão, se vocês já se prepararam como mentor para poder agregar, muitas vezes, a profissionalização de como você vende o seu produto. Porque um mentor, ele se torna um profissional, a gente tem que estudar, tem que entender, criar conteúdo, criar passo a passo. Então, eu queria saber um pouco de vocês, se alguém quiser contribuir, se já pensou nesse ponto também. Não cheguei a pensar, não, Rodrigo. Eu, particularmente, não, né? Como eu falei naquela nossa primeira reunião, na primeira que participei, que nessa parte eu sou meio analfabeto, né? Eu não entendo muito. Tá? Então, não cheguei a pensar, não. Esse aprendizado a gente tem só para o interno mesmo, né? Para a nossa produção. É só para o desenvolvimento mesmo da nossa marca. Tá legal. Hoje você chega a treinar funcionários? Sim, Vou mostrar. Sim, se é a equipe, sim. Não, legal. A gente vai estar um pouco mais a fundo nisso. Mais alguém, se alguém também quiser tirar essa reflexão, se já se posiciona como mentor, se já entende hoje esse exercício, né, de como transformar o que está sendo feito já, muitas vezes o Pedro já faz, pode ser já uma mentoria, mas também pensar em como catalogar isso, né, mostrar isso de uma maneira que se torne um manual. A gente treina a equipe, Rodrigo, e a gente também dá algumas informações técnicas, né, para o cliente que compra a nossa polpa, porque às vezes ele faz a produção dele de uma forma diferente da nossa e a gente procura auxiliar ele, né, naquela melhor produção dentro daquela formulação já dele, tá? E às vezes a própria adição dos insumos faz a diferença no produto final, tá? Por exemplo, a nossa produção, tá? Ela é colocada um insumo de cada vez, ela tem um tempo ali de cada insumo de maturação dentro da tina, tá? Mas eu já visitei pessoas que há algum tempo compraram o produto nosso, a matéria-prima, o açaí, que eles adicionavam tudo de uma só vez na tina, tá? E ali processavam, você entendeu? Então, isso aí dá uma diferença no produto final, né? Quando você vai adicionando cada produto ali, maturando, isso aí dá a diferença no produto final. Então, quando o cliente é nosso, a gente até dá essa orientação para ele, entendeu? Para que ele haja dessa forma como a gente age na nossa produção, uma vez que o nosso produto tem uma boa qualidade no mercado. E a gente quer que o cliente também tenha essa qualidade para que ele venda mais e passe a comprar cada vez mais matéria-prima nossa, que é o açaí. Cara, não, legal. E eu até queria ver um pouco com o Adriano. Adriano, a pergunta que eu fiz foi, você já pensou, ou você já se porta hoje como um mentor
apenas de maneira estratégica para você vender mais. Porque quando você se posiciona dessa maneira, você acaba sendo obrigado a estudar muito sobre esse assunto, pensar em conteúdos, pensar em catalogar. O próprio Pedro já dá treinamento, ele já é um mentor, ele já faz isso na equipe, mas eu queria saber se você já pensou nisso de uma maneira estratégica. A ideia aqui é a gente elevar um pouco nossas estratégias e referências. Hoje em dia, qual que é a minha estratégia, até pensando em relação ao meu trabalho, né? Hoje em dia eu estou treinando 2 pessoas para trabalhar comigo, né, na questão de programação, né, porque é a área que eu mais atuo. Então, por exemplo, qual que é a minha intenção treinando essas 2 pessoas? Eu focar mais em buscar esses clientes. Então, eu vou até citar o exemplo do Pedro, por exemplo. Ele tem uma empresa relacionada a açaí. Então, às vezes, ele quer divulgar mais, ter um marketing melhor, né? Fazer vamos supor, ele tem um site, mas precisa de mais recursos no site, precisa trazer SEO, precisa trazer mais ranqueamento para a empresa dele ter mais visibilidade. Então, eu estou trabalhando nessa questão de dar uma mentoria. A mentoria que eu falo é mais interna, né? Então, seria treinamento, estou treinando essas 2 pessoas para pegarem o jeito como eu trabalho, entendeu? Para entender como que é o meu processo de fechar com o cliente, entendeu? A demanda dele, para a gente fazer um projeto bacana e de qualidade. E com isso eu consigo focar em buscar esses novos parceiros, entendeu? Então, vamos supor, eu tenho 2 pessoas ali que vão estar fazendo o mesmo trabalho que eu faço, focando sempre em qualidade, né, em entregar o que o cliente precisa, e aí eu consigo focar nesses clientes, nesses parceiros que desejam ter esse produto a mais, né, de ter esse produto que possa trazer mais visibilidade para a empresa e, consequentemente, trazer venda de produtos ou de serviços. Então, a minha mentoria é mais interna hoje, né? Então, mas eu penso futuramente em montar algum curso ou algo do tipo de estar mostrando para a pessoa como que elas podem não ganhar dinheiro, né? Mas claro que o objetivo de todo mundo é sempre estar crescendo profissionalmente, mas querendo ou não, o dinheiro faz parte de todo o fluxo, né? E, sim, consequentemente, fazer as pessoas entenderem como funciona esse mundo de tecnologia, como elas podem empreender nesse mundo de tecnologia. Então, acho que eu pensaria na questão de mentoria, mostrando para a pessoa como ela pode começar, né? Como ela pode entrar nesse mundo de tecnologia, com coisa simples, coisa básica, que não exige um conhecimento muito avançado. Claro que você precisa estudar um pouquinho, entender os processos, mas com o básico você já consegue caminhar e consegue desenvolver novas oportunidades. Então, acho que isso é uma ideia que eu tenho para o futuro, né? Não, legal. Então, assim, a gente tem aqui, eu pensei aqui em algumas vantagens, né? Quando a gente começa, eu nem quero colocar medo, sabe? Tipo, mas eu penso o seguinte, eu trabalhei no mercado de uma... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu trabalhei no mercado já como CLT, meu início de jornada. Depois teve um momento que fui morar em Curitiba, teve um momento que eu voltei também para o mercado para vender software. E aí eu comecei a perceber uma mudança, né? Quando eu cheguei em Curitiba, cada estado tem uma cultura. E aí eu vi que muito de Curitiba tinha um processo ainda tradicional. Era um processo de vendas um pouco mais, não voltado tanto para a experiência do cliente. E aí, cara, eu comecei a perceber que existe hoje no mercado uma dor grande, que é funcionários entrando e saindo muito rápido da empresa, né? E isso está acontecendo, eu escuto muita gente falar que a galera está com uma média muito baixa de ficar dentro da empresa. E aí, como vendedor, eu percebi que muitas vezes a empresa ela está sem como posso dizer, os processos de educação básica colocados dentro dela como uma educação. Por exemplo, hoje eu vejo que a empresa ela tem que ser uma escola. E ela começa a partir, às vezes, do dono da marca, né? Então, o Pedro começa a pensar, como que é a formulação, como que é... E a documentação e os formatos de conteúdo, existem diversos formatos, e aí começa a ir para esse estilo de vida, de começar a não só ensinar, mas também guardar esses conteúdos, né? Seja no Drive, seja num portal, você começa a ter um crescimento funcionário muito rápido, porque se ele tem dúvida, ele vai nesse portal e ele busca a palavra, né? O que eu tenho hoje sobre contratos? Então, ele busca contratos sobre de açaí, então ele já acha. E aí, isso que eu vou falar também, uma estratégia que eu utilizo como mentor foi começar a
documentar muitas das informações que eu utilizo, mas também ter alguém acima de mim, que eu às vezes pago para esse cara, para eu identificar os conteúdos que ele tem e ele me dá acesso aos conteúdos dele. E às vezes eu vou numa plataforma, tipo a Hotmart, e eu busco lá funil de vendas, ou criação de marca, e-mail marketing. São assuntos que às vezes o cara que comprou o Rodrigo se conecta comigo e eu consigo passar a mensagem de uma maneira melhor, porque ele está conectado comigo já, ele gosta da forma que eu ensino. Então, às vezes o Pedro, ele é um cara já referência, todo mundo já enxerga ele como um cara forte, quer ter a vida dele. Você também, Adriano, já tem 2 funcionários, a pessoa fala, um dia eu vou ser esse cara. E aí, qual que é o papel do mentor? Sempre continuar crescendo, né? No próximo nível, o cara nunca querer sair de baixo de você e falar, mano, eu tô seguro aqui, esse cara, ele aprende e passa. Mas vamos entrar mais a fundo nesse papo também, depois eu vou falar como a gente pode fazer isso de uma maneira mais simples. Mas, ó, tem o Thiago levantou a mão. Thiago, fica à vontade, cara, se estiver disponível aí. Perfeito. É que você tinha falado sobre os funcionários ficarem trocando frequentemente, né? Isso é uma tendência que a gente está estudando. Eu peguei uma matéria com curso de administração e a gente vê os vieses de cada país na gestão de pessoas, né? E aí o viés francês é que cada vez mais, com o avanço da tecnologia, a rotina de trabalho ela é menos existente e o trabalho em si, a carga de trabalho, ela é orientada a eventos. E esses eventos são desafios em que a pessoa tem que se expandir horizontalmente, não só verticalmente, saca? E aí, essa expansão horizontal torna-se difícil para uma pessoa que é, por exemplo, do ramo de advocacia, por exemplo, saber um pouco de TI para resolver esses eventos que ocorrem no dia dela, né? E aí, o que acontece, que vocês mencionou também, é que o conhecimento ele deve ser anotado em algum portal, só que aí a contribuição que eu faço esse portal ele pode ser alimentado por um motor de busca com IA, via chatbot. E aí é uma das coisas que eu faço também, porque a gente consegue representar toda a base de conhecimento da empresa para que essa expansão horizontal da força de trabalho de uma pessoa consiga ser facilitada, porque ela vai ter um chatbot especializado em cada área da empresa. Ela consegue consultar os assuntos, né? Cara, animal. Então, isso é muito louco, é um assunto que aparentemente parece ser avançado, mas se a gente se mantém em contato em reuniões, eu tenho certeza que para chegar nesse nível da IA, não é algo tão complexo, né, Thiago? Depois parando para pensar. É que assim, eu não manjo hoje como fazer isso, mas eu sei que o Thiago ele manja fazer. Mas eu estou vendo que hoje existe até vídeos de IAs vendendo, só de você passar as informações, né, de como vende, quais são os valores, como funciona. E aí é tudo questão de dados, né, que foram lançados. Então é dados de quem? De cada cargo, de cada área, de cada pessoa. E isso é muito interessante, cara. Eu acho bem bacana. Até para a gente prosseguir um pouco mais em outros aspectos, que eu achei muito legal essa questão, que é uma forma que a gente pode pensar na mentoria também com as IAs. Cara, dá um exemplo só. O que seria uma expansão horizontal e vertical? Só para a gente ter uma visão, às vezes, de aplicar isso no nosso negócio. Então, por exemplo, você tem uma ideia, só para a gente ter um pouco mais de insights? Perfeito. Digamos que você é um gerente da sua empresa. E a sua especialização, por exemplo, você é um gerente de TI. Só que aí você se especializou verticalmente em TI para chegar na gerência de TI, certo? Óbvio que você estudou um pouco de gerência de pessoas, porém, você não se especializou em todas as outras áreas da sua empresa. Se você tem acesso a, por exemplo, dados de venda da sua empresa, que está num chatbot especializado dessa área de venda, ou alguma outra histórico que você, por exemplo, porque tem área comercial, área de RH, se o chatbot ele está onisciente de tudo o que acontece na empresa, suas perguntas da sua vertical vai ficar mais eficaz.
E aí você consegue tanto fazer o onboarding de novos funcionários, colocando eles para utilizar isso de uma forma guiada ou não guiada, quanto você consegue perguntar você mesmo interagindo para definir estratégia, saca? Cara, olha que louco. Não, fez muito sentido. Até para eu não estou perdendo caminhada, eu estou ouvindo tudo isso, estou caminhando dentro da reunião para a gente fazer um fechamento depois com todas as informações. Mas o que eu enxergo hoje, cara? Todo mundo, esse é o grande problema. Todo mundo tem muito conhecimento, seja nesse vertical, que é a área de especialização, né, que eu consegui identificar, e a horizontal, a gente tem também, só que qual que é o problema? A gente não tem todo o conhecimento, só que muitas vezes não é tocado esse assunto. Vou te dar só um exemplo de algumas áreas horizontais que veio na minha cabeça, né? Quando ele comentou sobre uma visão mais ampla. Marketing, gestão, logística, vendas, né? Empreendedorismo, tecnologia e inovação, finanças, direito, enfim. Cara, não dá para gente ser bom em tudo isso. Agora, imagina um conhecimento hoje do Pedro, de logística, né, para entender 1.000 toneladas de açaí. Ele sabe, né, horizontalmente, pode estar bem rico nessa questão de conhecimento. E eu vejo isso hoje, na galera que pratica network, o conhecimento horizontal, ele se expande, porque eu vou aprendendo, tá falando de IA, tá falando de não sei o quê. Só que não adianta, o cérebro não é mais inteligente, muitas vezes, que toda as ferramentas que tem hoje, né? Então, pensando em mentoria, até parando para pensar um pouco assim, no público-alvo que a mentoria ela atrai, eu queria pensar o seguinte: hoje, se a gente fosse dar mentoria para alguém, tanto o Adriano ensinando os próprios funcionários, né? Cara, você tem uma ideia, Adriano, hoje, qual seria o seu público se você fosse pensar em dar mentoria, cara? Você pensaria mais em ajudar pessoas a serem como você é, no caso, iniciarem a criação de site, chegar numa criação de site mais avançada? Você já chegou a pensar sobre isso? Depois queria saber um pouco de cada um que puder compartilhar. Se fosse pensar em mentoria, qual que é o tesão que a gente tem hoje, talvez, de começar a gerar conteúdos ou ideias para ter contato com outros clientes? Porque, para mim, eu atraio hoje o público que eu quero. Então, os caras que estão abrindo empresa, querem fazer todos esses... quer crescer na indústria. Então, qual que é hoje o seu público, cara? Se fosse o seu, Adriano. No meu caso, eu foco muito... entrando nessa primeira pergunta que você falou, né? De qual que seria a dor que eu poderia mentorar. Eu acho que, inicialmente, hoje em dia, a internet, a tecnologia, né? Você acha muita informação. Então, a informação tá fácil para quem quer encontrar. Mas é aquela, né? O excesso de informação, às vezes, te deixa perdido. Então, acho que, hoje em dia, inicialmente, eu focaria até pela minha experiência, porque quando eu comecei lá atrás, também comecei na programação do zero, básico, e aí fui aprendendo com outros profissionais experientes. Então, isso me ajudou a ganhar experiência, e aí eu tive a oportunidade de ir para outras empresas. Hoje eu trabalho prestando serviço para empresas. Mas eu focaria muito no tipo de mentoria que seria entender a dor do cliente, né? Entender o que ele quer realmente, para poder oferecer uma solução eficaz. Porque hoje em dia hoje em dia é muito fácil de você encontrar cliente, mas se você não souber comunicar, não conseguir passar para o cliente como funciona no meu caso, né, a questão como funciona um site, como é administrado esse site, como o cliente atualiza esse conteúdo. Então, hoje em dia, é mais essa comunicação, entender o que o cliente quer e você saber explicar e passar a visão, mostrando qualidade, eficiência, lógico, para o cliente, que ele possa entender isso e ele entenda que realmente você é uma pessoa que entenda do assunto. E aí isso eu acho que faz uma grande diferença, porque hoje em dia você entra com muita questão, né? Hoje em dia você consegue por exemplo, eu tô falando na minha área que a gente pega muito freelancer, mas também pega algumas empresas, presta serviço, mas para quem está começando na área de programação, seja desenvolvimento de site, aplicativo, sistema, ou uma site e-commerce, eu acho que a maior dor é saber captar cliente, né? Então, acho que isso você saber comunicar, saber entender, saber buscar os clientes, entender a dor deles, eu acho que isso é o mais importante ali para você começar a poder mostrar seu trabalho realmente, né, mostrar projetos de qualidade. Então, acho que isso é bem... eu acho que é uma dor inicial, vamos dizer assim. Não, show de bola. Então, a gente está entrando, a gente explorou bastante a questão uma visão geral de mentoria, que a gente está
foi legal, o Thiago acrescentou essa questão, né, das IAs, e agora a gente não mais público-alvo. Queria saber também do Pedro, depois eu vou comentar algumas ferramentas que a gente pode utilizar, tentar entender mais a fundo. Mas, Pedro, você também, cara, se você fosse hoje pensar em mentoria, você está feliz hoje fazendo essas questões, já, tipo assim, você já é feliz pra caramba fazendo o que você faz, ou você pensaria, talvez, atrair um público ainda maior? Seria um empresário que quer começar uma marca. Como que você enxerga hoje, se você fosse pensar em mentoria? Só uma viagem. Assim, Rodrigo, eu não cheguei a pensar em mentoria, como eu te falei, né? Mas se fosse chegar a pensar, seria no sentido de agregar mais clientes, né? A nossa marca. Tá? Uhum. Por conta disso, daria o treinamento para eles, para que ele pudesse melhorar, né, a sua produção, né, até no sentido do desperdício, tá? Tem toda essa questão aí do desperdício hoje nas indústrias, né? Isso impacta muito no preço final. Assim, seria basicamente por esse caminho, né? No sentido de avançar na nossa marca, né? Se tornar uma marca mais competitiva no mercado, né? Pela qualidade, como a marca que eu citei, né? Atraindo algum investidor, né? Com capital, para que a gente pudesse. Hoje o mercado já saiu, ele é um mercado global, né? E cresce a cada ano, né? A gente tem esse reflexo tanto fora do Brasil quanto interno, né? A nível Brasil, e não parar a expansão das indústrias de processamento de fruto. A cada safra aumenta o número de indústrias despolpando açaí. Então, é a demanda global, né, avançando, né, para já não está mais dando tanta conta de produção de fruto por conta desse avanço global. E essas mudanças climáticas também têm impactado muito, né? Agora, essas queimadas que houveram no passado, isso impactou no fruto, né? A falta de chuva também, que o açaí ele tem toda essa questão, ele precisa de chuva e precisa de muito sol, né? Uhum. Então, isso tudo impactou aí na safra e elevou muito o preço, né? Além da demanda global. Então, seria basicamente nesse caminho aí. Olha que legal. Se alguém mais tiver também, se ele quiser compartilhar, né, qual seria o público que acha que seria interessante. Mas olha que bacana. Dessa extração de informações, a gente consegue identificar uma questão em comum entre todos os segmentos. E, cara, tá muito legal, porque assim, ó, o próprio Pedro, ele comentou que a cada ano entra mais concorrentes, né? Cara, essa é uma dor de todo mundo, né? Então, assim, a safra, a cada ano, o mercado tem mais informações. Aí ele comentou sobre desperdício, né? É comum, quem está começando, que o cara que não é tão experiente, que ele cometa realmente essa questão dos desperdícios, né? Ele não conseguir entregar demais, às vezes, entregar muita informação por preços, às vezes, mais acessíveis. Então, o desperdício vai acontecendo em vários pontos, mas quem tem know-how é o cara que entende ali como vai fazer a gestão para melhorar a margem, melhorar muitos pontos. E também foi comentado pelo Adriano que menos é mais, né? Hoje, tipo assim, tem muito conteúdo, tem muita coisa para trabalhar. Então, muito conteúdo também acaba gerando muita informação. Então, quando chega alguém que já entende, tipo o Pedro ou o Adriano, e fala, cara, vamos direto a esse ponto aqui, ó, porque o açaí vai ficar melhor, vai ser, se eu souber essa receita, já economiza ou já melhora. Então, a visão do cara mais velho, mais experiente, pode ajudar. E nessa dor, corrigindo a dor do seu mentorado, ele vai falar, caramba, cara, esse cara, ele realmente está fazendo eu ir para um próximo nível. E aí, eu sou uma outra dúvida rápida, alguém já investiu em mentor, cara? Porque, tipo assim, eu fiz um investimento já em cursos, que são cursos que trazem o suporte com mentoria. E isso já ajuda pra caramba. E quando o mentor também pega na mão e ele apontou alguns caminhos, eu vejo como encurta alguns erros que eu estava caminhando. E que eu caminho hoje com os erros que, se alguém olhar de fora, com mais experiência, pode ajustar. Vocês já fizeram algum investimento, cara? Tipo, o Pedro comentou sobre pensar também no investidor. Então, assim, alguma indústria. Você conhece alguém na indústria que já conseguiu aportar capital
e de repente você já conseguiu conversar com esse cara, e será que uma conversa com esse cara não ajudaria a ajustar outros pontos? Então a gente vai explorar um pouquinho. Ó, o Marcelo levantou a mão, vou dar a oportunidade para ele aí. Ele levantou a primeira vez nessa reunião, para a gente Boa. ouvir um pouquinho. Fala aí, cara. Bom dia. Eu já investi em mentor e até estava conversando essa semana. Eu estou fazendo uma mentoria até de negócios, porque além de dar mentoria, eu também quero receber mentoria. Eu acho que é um processo que se retroalimenta. E eu vejo, e nessa conversa com esse meu mentor, a gente estava discutindo o seguinte: muitas vezes a gente vê que, de uma forma geral, o brasileiro não investe tanto em mentoria. Agora, eu já penso diferente. Cara, tudo que eu puder, que o meu dinheiro estiver ao alcance, para eu poder acelerar o meu processo, cara, eu vou desembolsar. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falar o seguinte: eu estou investindo na bolsa, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000. Cara, antes de investir em outras empresas, porque quando você investe na bolsa, você está investindo em outras empresas, você tem que investir na sua. Né? Porque, assim, você acredita mais nas outras empresas do que na sua própria empresa, no seu próprio negócio. Então, eu penso assim, tudo que eu puder, eu invisto primeiro em mim, no meu negócio. Então, sim, respondendo a pergunta, sim, já investi. Sempre que eu posso, que eu descubro um ponto cego, eu procuro investir em mentoria, sim. Cara, legal. Eu até pensei isso no carro esses dias, cara, sobre alguns momentos que eu peguei, tive acesso à grana e eu falei assim, pô, vou comprar algo, e já aconteceu de eu comprar, por exemplo, um curso, essa questão de pensar na própria, na própria história, né? Vou investir em mim, na minha marca. E aí, cara, teve marcas que é tipo bolsa de valores mesmo, que eu comprei um negócio há um tempo atrás que era sobre copyright, né? E eu não consegui usar, cara. Tipo, foi um negócio que não usei por 2 anos. E aí eu fechei uma mentoria com um cara que ele vende locação de impressoras, já está no mercado há bastante tempo, e a gente está fazendo uma mentoria de e-mail marketing, né? Onde ele está trabalhando de uma maneira diferente as vendas. E está ficando muito foda. Ele falou que na segunda mentoria que ele fez, o cara, você pagou uma mentoria collab, uma técnica que mexe especificamente com o e-mail marketing. E aí, quando a técnica falava, eu cheguei e lembrei do curso parado de 3 anos, e naquele momento eu busquei toda aquela informação, foi tipo um download. E, cara, tinha modelo de tudo lá, modelo de copy, modelo de caixa de e-mail. E a hora que eu trouxe aquilo pro cara, o cara falou o seguinte, velho, você pagou a mentoria. Ele juntou a técnica com muitos modelos que eu tinha para entregar. E aí, cara, eu vejo que às vezes a gente investe em coisas e naquele momento faz muito sentido para avançar o nível, mas tem coisas também que vão se valorizar e elas vêm com muito crescimento. E aí o cara falou, vamos agora dar o passo, já, na hora de terminar esse mês, já quero renovar mais. E aí eu pego o gancho, que não é coisa que vem na cabeça. A soma dos meus cursos dá mais de 10 mil. Se eu pensei assim, caraca, mano, se esse cara quiser mais, já está chegando no meu limite do meu conhecimento. E aí eu já falei, eu pensei a mesma coisa. Putz, se eu já paguei o máximo 3 mil, 4 mil de mentoria, eu preciso agora entender o que uma mentoria de 10 mil de alguém de confiança pode me entregar. Porque vira minha geladeira, né? O que eu tenho de conteúdo, mais a minha experiência, minha essência, como eu posso fazer o cara ir para o próximo nível. Então, eu também penso nessa questão do retroalimentação. Se você paga de 3, você vai se projetar para vender a tua, usando a base daquela, porque tem muita base, te ajudou, se você confiou, está dando certo, mas depois, como você aumenta a sua referência, né? Às vezes pagando pode ser uma forma, e pagando para pessoas comuns, às vezes, pode ser para o próprio Pedro. Pedro, me ensina aí a entrar no mundo da indústria, eu quero entrar no açaí, sabe? O que eu faço para ter minha própria marca? Então, geralmente, o network e as pessoas certas, por que não uma reunião remunerada, depois um te ensino como fazer, né, que é um método, eu faço com você, pode te ajudar. Mas fala aí também um pouquinho, vou pegar o Pedro ali um pouquinho. Pedro, hoje você já chegou a investir, cara, em mentoria, você já teve algum aporte também, que eu vi que uma ideia sua talvez um momento trazer investimento para a própria marca, né? Você já conversou com essas pessoas que conseguiram? Como que é a sua relação com a mentoria?
Não, eu nunca fiz, não. Eu até parto do princípio aí, junto com o Marcelo, que às vezes eu prefiro até receber mais mentoria do que passar, né? Porque com isso a gente aprende cada vez mais, né? E até dentro do meu próprio segmento, né? Às vezes a gente trocando experiência com alguns outros técnicos, a gente acaba aprendendo mais um pouco, né? Então essa interação é muito importante, né? Naquela primeira participação nossa, né? Você lembra que eu falei, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu reuni algumas pequenas indústrias de açaí, né, no segmento sorveteiro, né? Não sei se você vai lembrar, Rodrigo. Lembro sim, cara. E eu disse que a gente precisava estender a mão um para o outro para que a gente pudesse se fortalecer, senão nós seríamos engolidos pelas grandes indústrias, né? O que acontece hoje no mercado global, né? As grandes se fundindo, né? E acabando com a pequena, né? Um grande exemplo disso, né, se deu agora recente, né, quando a JBS comprou a maior empresa de ovos do Brasil, né? Uhum. E está monopolizando esse segmento aí de proteína, por isso que encareceu, né, tanto assim. Então é isso. Se a gente não abrir o olho, não abrir os olhos, né, e se fortalecer enquanto pequeno, daqui a pouco não vai ter mais espaço para ninguém, não, cara. Porque as grandes vão se juntar, tá? Cheio de capital, cheio de espaço para buscar dinheiro junto aos bancos, e aí vão crescer cada vez mais e vai engolir os pequenos. E essa teoria eu defendi quando eu cheguei aqui no Rio em 2015, Uhum. para fazer esse trabalho já de expansão da nossa marca de açaí. Cara, eu acredito que você, na minha percepção, tá? Pode ter um cheque aí de milhões, que é a tua empresa, e aí que é uma coisa legal também, que é tratar uma empresa, muitas vezes, você sendo um mentor, para educar ela, como a gente comentou sobre portais, como a gente cataloga alguns conhecimentos, conteúdos, treinamentos. Esse próprio evento que você fez, cara, você é um networker praticamente quase profissional aí, ou profissional, porque reunir esses caras para trocar ideia, onde cada um, eu sempre fomento que cada um deveria fazer isso, porque a gente se torna líderes de grupos, e com a visão sua de que as empresas estão se fundindo, eu penso muito nessa questão da construção de algo que possa ser comprado também. Porque, em algum momento, você pode receber aportes de empresas grandes e esse aporte pode ser suficiente para você se provar, né, no mercado, tá, meu valor é grande, ou simplesmente você pegar e usar esse dinheiro para pensar, né? Vamos supor, 10 milhões, vai saber quanto é a valuation, de repente, de uma empresa, pode ser bem menos, mas o que importa é que, às vezes, a venda de uma empresa já é um tempo para você pensar. E aí o seu know-how continua para falar, poxa, com esse dinheiro eu volto para outro segmento, o que eu faço da vida, ou em alguns casos o cara se aposenta, né? Ele fala, vou pegar esse dinheiro e coloco, sei lá, num rendimento legal aí e consigo ficar tranquilo. Então, cara, a gente tem que pensar na empresa também como esse ativo. E eu acho que a mentoria, uma das visões dela, é a educação, ensinar, treinar, para que mais pessoas consigam replicar esses processos, e quanto mais fácil for o processo dentro da empresa, quando um vendedor entra e ele já aprende, ele já entende, ele tem tudo ali de maneira mais prática, ele consegue vender isso também de uma maneira, gerar mais valor na hora da venda, né? E pensando em tudo isso, eu comecei a analisar aqui o seguinte. Hoje, cara, se a gente fosse pensar em ferramentas para a gente trabalhar a questão de mentoria, eu enxergo, cara, que mentorar é praticamente você pegar o seu... Para não ter muito conteúdo de excesso, é pegar, criar um mapa, né, da onde você quer chegar, e aí esse mapa você coloca pontos, pelo menos 8 pontos desse caminho, seja, vou vender a empresa, vou transformar essa pessoa num excelente vendedor, vou transformar ele num programador profissional, é o resultado. Cria-se um roadmap, né, 4 passos, na verdade, antes do mapa, de como você vai fazer isso, um mapa depois com 8 passos para atingir, e dentro desses passos, 5 passos são conteúdos fundamentais que você vai trabalhar para construir isso.
é uma das formas que eu penso de método para se criar uma metodologia, né? Se criar um método. E eu queria pensar o seguinte, hoje, vocês pensam a empresa dessa forma estratégica? Por exemplo, vocês pensam na questão de um roadmap e de um mapa e depois de um projeto para acompanhar para onde elas estão, para onde ela está indo? Porque isso pode ser uma forma de sair daqui pensando, pô, eu não tenho, de repente isso é legal para mim. Ou você já tem, eu quero saber como que você faz isso para estimular também que a gente tenha essa visão de como iniciar essa jornada mais profissional. Todo mentor tem um mapa. Esse é um dos pontos que eu enxergo. O que vocês pensam sobre isso, gente? Vocês já pensaram nesse caminho de ter roadmap, mapa de projeto e seguir isso para a empresa ou para a marca pessoal? No meu caso, eu sigo muito essa questão claro, eu sempre estar fazendo conforme eu vou tendo as minhas demandas, vou divulgando o meu trabalho, eu acho que, claro que você mostrando uma qualidade, uma eficiência, você sendo autoridade no assunto que realmente você entende, eu acho que automaticamente isso acaba te agregando mais valor e, consequentemente, traz novos parceiros, né? Mas acredito que, assim, no meu caso, eu não tenho um roadmap, assim, definido. Eu vou seguindo conforme... eu encontro uma dor. Eu preciso melhorar esse ponto, eu já melhoro, já trago para dentro da minha rotina, e aí vou seguindo. Apareceu outra dor, vou melhorando, busco a solução, já incremento, e conforme eu vou encontrando as dores, eu vou resolvendo e fortalecendo aquilo que eu acho mais interessante no momento. Mas um roadmap definido assim, não tenho, não sei, a curto ou a longo prazo. Cara, legal. Não, eu acho bem bacana sua humildade de passar essa informação também. Eu já construí, tipo, roadmap, mapa, projetos. Tenho a dificuldade de tocar o projeto também, né? Porque às vezes a vida vem te atropela. Só que eu sempre penso que, quando a gente pensa no outro caminho do mentor, eu vi uma coisa muito foda que aconteceu comigo. Quando eu defini esse roadmap, o mapa da mentoria, eu comecei a acumular conteúdos dentro desses mapas, dentro dessas etapas, e tinha etapas que eu não tinha conhecimento. Então, sabe, quando você olha automação, por exemplo, eu não tinha conhecimento. E eu comecei a olhar, que eu estava na etapa 7 do processo. Uma hora eu vou chegar lá. Só que eu fui tendo contato com uma pessoa, com outra, entrei vinculado numa mentoria. Foi abrindo, porque eu tinha ali as ideias do que eu poderia agregar nessa caixinha, como se fosse uma pasta. E aí eu fui vendo que cada momento eu ia revisitando o mapa e acrescentando mais conteúdo embaixo. E aí eu fui vendo que esse mapa foi ficando completo, com conteúdos. Chegou uma hora que estava claro, chegou uma hora que eu já manjava sobre o assunto. E aí eu comecei a falar, cara, então meu conteúdo tem que ser mais ou menos caminhado por isso. E aí os mapas, os conteúdos que eu faço aqui, geralmente são conteúdos dentro desse mapa, para eu poder enriquecer depois dessa base que eu estou construindo na Hotmart, que é uma ferramenta que eu vou depois colocar essas reuniões e tudo mais, para a gente conseguir baixar. E dentro das reuniões, às vezes, eu enxergo qual aula é mais específica. Então, é bem interessante pensar no mapa, no projeto, para começar a trabalhar esses pontos. E eu queria saber um pouquinho do Pedro, porque, assim, a mesma coisa que o Adriano falou, de ir na raça e tendo a dor e fazendo, também é muito bom, porque você vai sabendo a prioridade máxima, né? Pô, tô travado aqui, se tô travado é prioridade. E aí você busca exatamente aquele ponto, destrava, aí você vai aquele conteúdo para o outro nível. Então, todos os empresários passam por altos e baixos, né? De dificuldade. Então, não acho que é ruim também não ter o mapa, mas o mentor que espera-se dele é muitas vezes esse mapa. Se você chega para o seu funcionário e fala, vou fazer você ter a habilidade de programação, vai ser da hora. Se você chega para o cara do açaí, vou fazer você lucrar mais por ter um açaí de maior qualidade, aí mostra o mapa. O primeiro passo é conhecer o açaí comigo aqui. O segundo passo é como você vai aplicar a venda. Como que vai ser feito a degustação, muitas vezes um evento, você vai mostrar os açaís. Enfim, cada um pode construir um mapa e começar a mostrar isso para o cliente, e aí ele compra a transformação, que é a ideia do mentor. Mas, Pedro, o que você diz aí sobre essa questão de mapa, roadmap, projeto? Hoje a tua empresa pensa ou já vive isso? Como que você trabalha, cara? Não, nós não vivemos esse momento ainda não. A gente vai fazendo, né? Da forma que acontece, a gente vai ali
administrando cada etapa, né? A gente não segue, né? Até porque o tempo também é muito curto e a dinâmica do açaí, ela é muito variável, né? A cada safra é uma situação nova, né? Então, é até difícil a gente fazer esse mapa, porque a gente depende do fruto, né? A gente depende da natureza para a formação desse fruto, para a safra, para o volume de negócio. Então, às vezes, você traça um perfil e esse perfil não acontece, né? Por exemplo, já teve épocas assim, mais lá atrás, né, da gente fazer uma programação de safra, né, até fazer algum tipo de negócio, contando com uma safra, com valor fixo de negócio, e lá na frente não aconteceu, e aí você já estava com o contrato fechado, você entendeu? Com valores diferenciados, e aí como é que você vai administrar um negócio desse, né? Porque tudo é natureza. Cara, esse É ponto é muito legal. Eu vi uma frase que falava entre o terreno, o mapa, o terreno. Porque senão você vai ter um buraco na frente lá na estrada, você cai. Então, hoje a gente não pode fechar um contrato com valor fixo, por exemplo, para a safra desse ano, que acontece a partir de julho, agosto, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Cara, Né? Isso a gente já fez lá atrás, né? No início, nós já fizemos isso. Como é que tu pode fazer um negócio desse? Né? Não tem como, cara. Tu pode pagar para trabalhar, tu pode pagar caro por isso. esse conteúdo que você está trazendo, cara, é muito legal que você agrega com muita pontualidade em alguns insights para mim aqui. Que eu acho que o insight pode servir para todo mundo. Essa questão do mentor também, olha que legal. Os dois pontos, né? Tem o Adriano, que ele entende essa dor, ele está trabalhando. O Pedro também, né? Que é a dor de trabalhar. E tem o cara do mapa. Então tem os dois caminhos. Tem o cara que só tem o mapa. Aí deu problema. Ah, ferrou. Tipo, Covid, né? Caraca, velho, deu problema. E agora, né? Quebramos. Só que tem que ter os dois, né, cara? Porque o mentor tem que ter o mapa, mas também tem que saber improvisar. Porque se não improvisar, que é o dia a dia, para mim, começar um negócio hoje, talvez saber improvisar é o melhor, né? Porque senão ele não vai passar nem do momento de ter a construção do mapa. Mas é bem bacana a gente pensar que o mentor ele tem o mapa, mas também ele tem que saber o improviso, né? Saber improvisar, senão ele não vai sobreviver. Se a gente conversar de história, vai ter certeza que muitas histórias cabulosas, o Pedro deve ter visto também muita coisa nesse mercado, e está sobrevivendo aí a tudo isso. E, cara, pensando também aqui, eu falei essa questão do roadmap, o mapa, o projeto, eu acredito que pensar nisso pode ser importante para a gente desenvolver uma confiança na hora de buscar, muitas vezes, um investidor, buscar a confiança de alguém. Fica mais fácil de vender, mudou o meu jogo. Então, eu estou falando para você que quando eu mostro um mapa, o cara bate o olho, ele entende o processo, ele fica mais confiante. As pessoas compram clareza também. E outro ponto pensando aqui na questão de ferramentas hoje. Quando a gente começa a pensar em mentorar, a gente falou de conhecimentos horizontais, verticais. O ideal, então, parece que o ponto central da mentoria, né, de conseguir resolver o problema, é a gente sempre facilitar os conteúdos. Então, o que eu acho que pode ajudar. O mentor ele tem que trazer conteúdos e ele também tem que trazer para os caras uma direção de repente, um caminho que ele já passou. E não adianta só ter um caminho que você passou, porque tem gente que é visual, que ela vai precisar do site para entender o caminho, tem gente que vai precisar de um vídeo, tem gente que vai precisar das reuniões, que é o que faz o insight penetrar melhor a ideia e entender. E hoje temos que pensar nessa balança, né? Que é a balança do conteúdo com a direção. Como que eu falo para o meu vendedor ser melhor se eu falo para o cara que não entende? Como que eu falo para o cara estudar lá a questão de programação, mas ele não entende? Então, cada um tem uma forma de aprender conteúdos, né? E isso é uma questão que a gente tem que pensar. E aí eu queria pensar com vocês o seguinte. Hoje, cara, quais são as ferramentas que vocês enxergam que daria para pensar na questão de catalogar nossos materiais e qual seria a visão de vocês
sobre a importância de criar esses materiais, né, que atenda muitas vezes formatos diferentes de conteúdos para ensinar as pessoas. Vocês entendem hoje essa dinâmica do mercado, que parece que a empresa ela vai ter que ter uma frente de educação interna? Vocês já têm ferramentas para isso? Vocês já entendem se o mercado já tem algo? Eu vou compartilhar algumas que eu utilizo, que eu acho que são interessantes para mim. Mas o que vocês pensam sobre isso, cara? Qual ferramenta existe hoje para a gente dar esse passo de querer mentorar as pessoas? Eu acho que inicialmente você tem que ter cara, que você tem que montar, realmente você tem que construir um material, ter toda uma estrutura ali, de uma forma que quando você for explicar para as pessoas, você já tenha todo o conteúdo, vamos dizer assim, até um roadmap do que você vai passar para as pessoas, né? Todo um passo a passo, por onde começo, ali a parte intermediária até a parte mais avançada. Então depende muito ali da estrutura que você vai montar para poder passar essa informação, essa mentoria de mais qualidade também, para a pessoa não ficar muito perdida, né? Então, acho que tem que ser, você tem que montar uma estrutura que realmente a pessoa entenda e que você também consiga ensinar, né? Apesar de você estar ali passando a mentoria, você também consiga, querendo não, aprender com a experiência da pessoa e entra aquela questão de troca de experiência, que basicamente é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, acho que isso é muito importante. Cara, animal. Alguém mais quer contribuir também? Você pensa em alguma ferramenta, Pedro? Você comentou lá que hoje você não tem tanto conhecimento em relação a essa parte mais digital, mas, querendo ou não, eu me interesso. Olha como é legal. Eu achei legal a sua visão de ter feito uma reunião com a indústria. Para mim, isso aqui, hoje eu faço uma reunião com empreendedores do digital, mas eu penso dar espaço também. Pô, eu quero pensar em indústrias. Quais são os segmentos que eu posso conectar para trocar ideia? Então, eu posso aprender muito com você essa questão. Se tem outros conteúdos de relevância que eu acho te torna a pessoa atraente. O network fala muito isso, né? Você tem que ser atraente sem você ser um cara inconveniente. E aí, para você ser atraente, muitas vezes a exposição sua, né? Da marca, de como você se porta, como você fala, dos eventos que você participa. E você enxerga alguma ferramenta, mesmo se você não conhecendo no digital, que vem algum insight que você falaria, pô, eu poderia utilizar isso aqui, uma ferramenta tal, para eu poder ajudar a minha empresa a ter mais informações e você continuar alimentando isso? Ou você acha que deveria delegar para alguém essa questão? O que você pensa? No meu caso, é bem mais prático eu delegar para alguém, sabe? Uhum. Tá. Alguém que tenha conhecimento, que possa avançar, né? Eu não tenho esse conhecimento, minha área, como eu digo, é outra, eu gosto de fazer aquilo que eu sei fazer, tá? Que eu faço bem feito, tá? Eu até, assim, me proponho ajudar a fazer, tá? Eu quero aprender, eu ajudo a fazer, mas aquilo que eu não sei, eu não me proponho a fazer, porque eu não sei, né? Então, para eu fazer errado, eu não vou ficar convencido disso. Ou eu faço certo ou não faço. Tu vai desistir, tu vai deixar de tentar? Não, eu tento, mas eu tento com um profissional do meu lado que possa me dar suporte. Eu parto desse princípio, né? A gente que já tem um caminhar aí longo, que já aprendeu, né, que já caiu, levantou, já bateu poeira e tudo, então a gente já não tem mais esse tempo para errar de novo, né, cara? A gente teve que errar lá atrás, né? Agora já não tem mais esse tempo. Então eu prefiro passar essa parte aí com um profissional da área que conheça, que possa levar a gente lá na altura, né? Sim, legal. Inclusive foi o que o Marcelo comentou na outra reunião do mecânico, né? Hoje tem uma máxima que eu enxergo que eu escutei de um mentor, que ele falava assim: se você tem mais dinheiro e menos tempo, que eu acho que é o caso da JBL, né, esses caras da JBS, quando você tem mais dinheiro do que tempo, aí é legal você, às vezes, comprar o conhecimento. O cara compra até a indústria, a empresa pronta, né? Sim, Mas exatamente. se o cara tem mais tempo do que dinheiro, aí é interessante ele, muitas vezes, parar para aprender. É o cara do estudante, né? Às vezes a gente tem nossos filhos, né? Quem é pai, ele vai começar a estudar. Então, ele tem um período de tempo na vida, né? Que é o tempo de, o que eu vou fazer na vida? Tipo, o que eu vou pensar? Então, ele pode começar a ajudar outros empresários com um conhecimento.
E aí, e quem está nos dois, precisando de tempo e dinheiro, também aí vai na luta, a gente vai buscando o equilíbrio, que hoje tem ferramentas de IA, que estão ajudando a fazer coisas mais práticas e tudo mais. Mas eu acho legal também essa visão. E aí eu comecei queria até passar um insight para vocês, de ferramentas que eu comecei a ver que elas estão ajudando, muitas vezes, a ter os processos catalogados. Uma delas é o site, cara. Eu utilizo hoje o site como uma forma, eu criei o hábito de criar um site, aí eu coloco o assunto que eu quero, por exemplo, funil de vendas. E aí eu tento, entrando a fundo, como que eu explicaria isso. E aí, dentro de cada etapa, eu crio outro link, e aí eu vou explicando mais a fundo, e eu vou meio que deixando como se fosse o meu caderno aberto, para pensar igual a Bíblia, né? A Bíblia tem um monte de super-links, às vezes, de Mateus, mas está lendo outra parte, que aquele conteúdo, aquele aprendizado serve para outro momento. Então, o que eu percebi foi ter o hábito de escrever em sites, seja um blog, seja colocar no Dropbox documentos, arquivos. Por quê? Quando a gente começa a catalogar essas coisas, a gente acaba se tornando um mentor. Então, o que é interessante? Toda empresa ela tem que ter um acervo. E eu fico pensando, o acervo hoje tem o Dropbox, que a gente usa lá. Pode colocar um e-book para o seu funcionário, os modelos de documentos, os planners. Então, quando começa a alimentar tudo isso, né, em formatos de conteúdos, você começa a diminuir, às vezes, a dificuldade daquele cara aprender. E aí você pode revisitar esses conteúdos pensando em outros formatos para fixar melhor na visão de cada cara. Então, por exemplo, tem gente que vai preferir uma reunião dessa para aprender. E você vai falar o mesmo assunto. Tem gente que vai querer o passo a passo, que é o designer que desenhou o passo a passo. Tem gente que ele vai precisar, muitas vezes, gamificar a empresa, que é colocar alguns jogos ali para ele entender como funciona aquilo lá, mostrar bastidores do vendedor. Tem gente que vai aprender vendo. Pô, se você gravar o seu dia a dia, mostrar o dia a dia do Pedro, vai fazer com que eu tenha uma visão diferente. Então, é bem legal a gente entender em formatos de e-books e tudo mais, como a gente pode ir colocando essas informações para que a gente use ela de maneira esporádica, seja na venda, seja contratando alguém, ensinando alguém, e seja na visão tanto horizontal, que é a específica sobre açaí, mas talvez na visão também, na visão vertical, né, sobre açaí, que seria específico, mas na horizontal seria técnicas de vendas, como melhorar o não ter desperdício, sabe? Então a gente começa a pensar e catalogar tudo isso. Sim. E aí, gente, a ideia, assim, pensando até na parte final da mentoria, né? Caminhando para a questão de como pensar tudo isso, hoje tem o Google, acho que é Keeps, também, que eu vi que é uma ferramenta que se coloca é do Google, é gratuita, Google Keeps, que o cara vai registrando os processos, se ele sair de lá, tem toda a informação sobre os produtos que o vendedor deixou. E você pode utilizar aquilo também. E ela busca, às vezes, no buscar. Você coloca açaí, vai buscar tudo sobre açaí que você escreveu. Produtos de vendas, tudo sobre isso que vai estar lá. E dá para pensar também nessas questões de portais hoje, como estruturar dentro, muitas vezes, de um portal de educação. Que hoje tem vários aí que você pode começar a utilizar para colocar um vídeo, um conteúdo, criar o hábito da rotina do seu vendedor, participar de reuniões, ver os conteúdos, e em breve eu vou mostrar para vocês como que eu estou catalogando isso depois, não agora na nossa aula, mas como que eu estou fazendo isso, né? Para deixar a empresa agregada de conteúdo, para que quando eu pense em delegar já tenha muitas informações. E, por último, também, eu vejo a questão de e-mail marketing, que a galera começa hoje o mentor, quando ele trabalha em e-mail marketing, ele tem que começar a pensar nisso, né? Qual é o meu público-alvo, como que eu vou criar conteúdo para esse cara. Tem contratos que são longos, muitas vezes. Eu conversei, o Pedro, você faz contrato com o cara ou você deixa ele pegar o açaí e ele vai repondo? Das duas maneiras. Se ele quiser um contrato de fornecimento, nós fazemos também, né, com fidelidade. Tá? A gente só não consegue hoje amarrar preço, né, dentro do contrato. Foi isso que nós erramos lá atrás, como eu falei, né?
por conta da mudança climática, hoje você não consegue mais mensurar como vai ser a safra do próximo ano. Então, fica difícil você amarrar preço dentro do contrato. Você faz o contrato de fornecimento, né, Uhum. com a quantidade desejada, mas o preço fica em aberto. Entendi. Eu comentei isso porque eu estou aplicando uma mentoria lá do e-mail marketing e o cliente comentou que ele faz contrato de 36 meses, que é a alocação de notebook e impressoras. E o e-mail marketing, olha que doido, ele tem um funil com as etapas de vendas, igual você comentou, Pedro, às vezes eu não manjo disso, mas tem um profissional que manja também. Ele faz os sites, captura esses clientes, aí é feito disparos de nível de consciência, né? O cara primeiro de te conhecer, quem é a sua empresa, o que ela pode ajudar e tudo mais, vai chegando um nível mais afunilado lá, que ele dá o passo de marcar uma reunião. E nessa reunião, ele pode comprar. Só que acontece, tem cara que tem um contrato de 36 meses e ele só vai buscar o e-mail marketing, ele vai lá no e-mail e ele busca propostas de açaí, propostas de impressora, porque está próximo de cancelar o contrato. Então, não significa que ele não comprou de você porque ele não quis, mas porque ele está tão conformado naquele fornecedor, e aí, lá no momento certo, quando você se porta como um mentor que tem ferramenta de e-mail marketing, ele tem site, ele tem os conteúdos, ele busca, ele olha, quem que é esse cara? E aí, naquele momento, ele vai e fala, ô fulano, eu preciso de um orçamento. Só que foi plantada uma semente há muito tempo atrás. Acontece na venda também. Então, é uma forma da gente pensar nessas questões de como ser um cara que não só ele fala do produto, mas ajuda, né? Como descobrir os melhores açaís, como provar o açaí do concorrente, saber se o seu é melhor ou não, como vender o açaí com mais valor agregado. Então, isso você já está ensinando e fazendo uma transformação, muitas vezes, no próprio dono da cafeteria. Então, é um caminho a se pensar. Então, indo para essa parte final, para a gente acabar aqui 11h30, não estender muito, eu queria, então, pegar todas essas informações que a gente trouxe e pensar o seguinte, para o cara ser um mentor, ele não precisa necessariamente de muita grana. Hoje, como a gente sabe no mercado, vou até abrir o jogo aqui, cara, tem sites que partem de R$80 por mês, muitas vezes para um cara começar. O e-mail marketing, eu vi lá agregado também, R$80 por mês. Tem mentorias de diversos tipos, né? Às vezes você comprando eu vou falar tipos de contrato que você pode oferecer, que você está aqui. Eu penso muito na questão de reunião remunerada, já aconteceu. Às vezes eu já peguei a menina que manjava de um assunto, o cara só queria aprender algo em 1 hora. Por exemplo, Pedro, cara, eu quero aprender sobre site, me ensina como criar. Uma reunião remunerada custou só 120, cara. O cara investiu 150, na verdade, foi 120 o valor de quem ensinou, e aí 150 ele investiu, teve uma aula, e aí ele aprendeu ali, falou, cara, já abriu uma cabeça, o cara não tem tempo, conversou com o especialista, tirou a dúvida. Então, tipos de contrato de mentoria. Te ensinam a fazer, ele te mostra como faz. Então, simplesmente sentar para o cara, e o Pedro pode fazer isso com qualquer cara na indústria. Ô, Pedro, eu quero aprender como você fez um encontro com a galera. É besta. Mas se eu pagar lá 250, o Pedro vai falar, olha, eu fui lá na associação tal, eu criei esse e-mail, olha o e-mail como ficou, esse é o modelo. Eu fiz essa conversa, eles fizeram esses argumentos, eu cobrei tanto, tive lucro, não tive. E aí você já ensinou alguma coisa. Então, quando você começa a se posicionar no te ensino a fazer, pode ser tanto no vertical, que é algo específico, ou daqui o ponto horizontal, que é o ponto que a gente já vai... Ô, Adriano, agora eu vi aqui a mensagem, cara, a gente vai encerrar em 5 minutos. E esse é o tipo do contrato. Te mostra como fazer uma forma, né? Pensar e cobrar por isso. E deixar esses conteúdos, muitas vezes, salvos em reuniões e tudo mais. E o outro ponto é o faça com você, que é chegar em alguém, que é o que o Pedro já faz também lá. Pega a mão do cara, vou te ensinar a vender.
só que remunerando também para o mercado fora. Faz com que você sentar com eles numa reunião, pega o primeiro passo, estrutura, dá o caminho, volta na segunda, e vocês vão evoluindo, avançando com um todo. É o personal trainer, né, cara? É o cara que ele... Às vezes tem gente que precisa do cara lá na academia só para poder não faltar na academia. E aí, essa é uma outra visão também. Então, eu quero estimular no interno dessa reunião que a gente saia daqui com visões que todo mundo pode se portar como mentor, tem as suas vantagens, e que todo mundo pode ensinar, e que a gente tem como ensinar não só o específico, mas também a história de vida de cada um, que entra na horizontal. E se a gente formatar isso de uma maneira inteligente para a empresa, um líder mentor pode ter muito mais chances de valorizar aquele conjunto da empresa dele quando ele vender, porque o cara está comprando não só a marca, mas também toda a estrutura de educação interna que foi construída. E isso é um aprendizado que pode servir para todo mundo. Então, galera, eu queria que vocês dessem uma palavrinha para encerrar. Se teve algum insight que vocês tiveram com essa reunião, e se ela pode ter servido para melhorar a estratégia de vocês. Eu vou dar até a abertura para o Adriano, que tem que sair. Adriano, o que você acha, cara? A reunião, de alguma forma, trouxe algum insight, algo que pode ajudar a estratégia sua da semana? Para mim foi bem interessante, porque também mostra como que a gente tem que passar, né, esse tipo de conteúdo, informação no estilo de mentoria mesmo, né? Porque, querendo ou não, você tem que ser... Eu vejo isso até no meu dia ali, né? Com o meu dia a dia com as pessoas que trabalham comigo, que você sempre tem que estar ensinando, mas consequentemente, você também tem que estar aprendendo. E saber passar todo o conteúdo que você tem de habilidade, que você tem mais conhecimento ali, eu acho que é super importante. Então, eu acho assim, deu para ter uma visão melhor de como eu posso estar passando... vamos dizer, um treinamento ou conteúdo de uma forma mais eficaz, né? E a gente consiga entender ali como que as pessoas que estão ouvindo tendem a reagir de acordo com cada conteúdo. Então, acho que é importante para a gente ter esse insight de como passar da melhor maneira o que a gente deseja passar, né? O conteúdo, a informação, ou até mesmo um treinamento. Então, acho que isso é importante, você saber separar, entender os principais pontos, saber como explicar. Então, acho isso bem, bem interessante. Cara, show de bola. Eu pego até a frase do Marcelo que ele comentou. A mentoria, ela é isso, é uma retroalimentação de quem você está consumindo os conteúdos máximo e quem conecta com a sua altura nesse momento e como você está distribuindo para eles. Então, você tem que comprar. Na hora que esses caras começam a crescer, você começa a ver que ele está ficando grande, igual esse cara, é uma hora de buscar uma mentoria maior, às vezes mais cara, de um cara mais potente, para você continuar. Para melhorar a sua mentoria também, né? Porque você é o canal, ele vai conectar, e isso é natural, vai conectar, você conecta com gente do seu tamanho, quase. Então, as pessoas vão ficar... Às vezes tem gente que pode vir o Bill Gates falar no Brasil, o cara não vai comprar. Só que o Rodrigo, ele se conectou. E aí eu pego o Bill Gates, o que eu aprendi, e passo. Então, é muito louco, cara, e funciona. Pedro, então, Adriano, se quiser sair, cara, eu agradeço esse insight, foi poderoso que você falou no final. Espero te ver em outras reuniões, a gente vai sempre, em 15 dias, estar trocando ideia. Vou preparar para organizar melhor, para trazer mais gente. E foi um prazer ter você aqui, fechou? Eu que agradeço, eu já até indiquei um colega também que ele se interessou e na próxima mentoria já vou trazer ele também para participar. Pô, animal. E cada mentoria é única, porque cada mentoria é um tipo de conhecimento. Tem gente que entra aqui e agrega demais. Então é isso, cara. Muito obrigado. Perfeito. Eu agradeço aí, pessoal. Bom dia e bom fim de semana. Valeu, mano. Valeu. Pedro, o que você achou, cara? Você tem que ter algum insight também para eu melhorar ou trazer outro tema? Mas o que você teve de insights que pode te ajudar a agregar para a estratégia da sua próxima semana? Cara, sempre é muito bom, né? Esses encontros, né? Cada reunião a gente troca uma experiência e com isso a gente vai começando a pensar em outras estratégias também, né, Rodrigo? Vamos à frente, vamos continuando, né? Quem sabe aí, no decorrer do tempo, a gente não vai... Vamos ver. Vamos que vamos. Cara, não, eu agradeço a sua presença. Sempre você traz coisas pontuais que agregam demais. Assim, quando você mostra a sua experiência do mercado,
ela valida muito as nossas dúvidas, né? De quem está começando. Quando você fala de grandes fazendo aquisições, no mercado mudando, e tudo isso mostra uma dor genuína no mercado, que é essa questão de como a gente vai não só sobreviver, mas também conseguir trazer, superar os desafios e também se preparar para eles. Então, tudo que você está trazendo para a gente é muito bacana. E depois eu vou pensar num esquema de um evento para você conseguir trazer também mais essa sua jornada de vida aí, cara. O que aconteceu, como você foi parar, né, nessa... Eu sei que essa história pode trazer materiais para a gente pensar em como conectar você com outros profissionais para você vender também. Sim, seria bom. Tá. Perfeito. Aí, cara, trazer gente de cafeteria, gente de... Depois eu faço umas perguntas lá para você para saber qual é o seu público hoje que mais compra. De repente eu trago gente também para somar e nessas aulas, quem sabe, pinta uma tonelada aí. Vamos ver. Ou uma carreta fechada, né? Melhor ainda. Pô, então, isso pode acontecer. E é bacana. A gente pensa no macro logo. Isso, cara, eu já quero aprender com você. Tem essa mentoria aí, essa visão grande, cara. Eu acho... Você tem uma visão grande. Tem gente que começa e tem essa dificuldade de expandir a mente. Isso é bem bacana. Mas legal, pode ser um evento também, como pensar grande, cara. Eu quero entender. Sim. Então, é isso. Gente, se mais alguém, eu sei que quem está com a câmera fechada me ajudou, que não poderia. Se mais alguém quiser dar uma palavrinha, só levantar a mão, tirar o microfone, já está tranquilo. Enquanto isso, Pedro, então eu vou encerrando, cara. Obrigado de novo aí por participar. Precisando aí para chamar. Fechou, cara. Vou pensar com mais estratégia na nossa relação aí para ver como que eu posso não só trazer as reuniões, mas de repente somar aí para a sua jornada. Tá, e dentro do teu conhecimento aí em São Paulo, se tiver alguma empresa que queira expandir a sua marca no Pará, passa para mim que eu negocio com eles para representar a marca deles lá nos principais players. Cara, show de bola. Eu estou com um projeto de catalogar dentro do grupo quais são os serviços que as pessoas elas estão oferecendo, né? Isso. E também as habilidades que elas têm, porque eu posso, às vezes, conectar você tanto para esses caras. Às vezes acontece umas mágicas, cara. Igual eu falei, já intermediei coisa que o cara falou, eu trabalho com isso, e o cara falou, mano, eu tô precisando disso. Aí eu junto os dois e quem ganha, todo mundo grande. Sim, acontece. Então, beleza, Pedro. Cara, obrigado aí. Um abraço, irmão. Parabéns, cara, pela tua humildade de, mesmo sabendo bastante, tá aprendendo com a gente aqui. Show de bola. Um abraço. Até logo. Tchau, Final de semana. Tchau. Valeu, tchau. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima reunião. Vejo vocês lá no grupo. Tamo junto. Até mais, viu? Até, Thiago. Thiago. Valeu, pessoal. Valeu, Thiago. Valeu.